Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck E a sua, Elisa Luxim? e hoje nós vamos estudar os capítulos de Éter 6 a 11. E temos Sara Sontag dos Santos conosco para estudar esses capítulos. A Sara tem 33 anos, ela é natural de São José, nascida de bons pais e a mais velha de 5 irmãos. Desde cedo ela foi ensinada sobre o Evangelho de Jesus Cristo e na casa dela sempre teve princípios fundamentados em Cristo. Os pais dela sempre exigiram um padrão muito alto. Segundo ela, na época ela não entendia, mas hoje vê que eles enxergavam nela um potencial maior do que ela mesma. Não é assim na nossa vida o tempo todo, tipo, com os nossos maridos, com os nossos filhos, a Uhum. gente consegue ver o potencial, é impressionante, né? Eu adoro isso. E só quando a gente é mãe que a gente entende o que eles estavam tentando fazer com a gente. Uhum, Hoje eu entendo, na época eu era revoltada com meu pai. Por quê? Por que que essas coisas assim exigiam um padrão muito alto, né? E hoje eu vejo, né, que ele estava enxergando algo que eu não via em mim mesma na época. uhum. Muito bom. E a Sara é casada há 12 anos com o amor da vida dela. Tem 3 filhos, que são seus tesouros: a Alicia, de 9 anos, o Oliver, de 7 e o Luca, de 2. Ela sempre teve um sonho de ter uma família e ser mãe, mas ela não sabia que seria a experiência mais difícil e desafiadora da vida dela. E eu vou ler essa parte aqui da descrição da Sara com as palavras dela, porque eu acho que Ah, vale a pena. tá bom. Ela disse assim: A maternidade já me deu os momentos mais tristes e os que me deram a felicidade completa. Por isso acho que vale muito a pena ter essa experiência. O tamanho dos desafios não é proporcional à alegria que sinto só de ter um abraço deles. O meu maternar também é um maternar atípico, pois o Oliver tem autismo nível 3 de suporte e não é verbal. Esse diagnóstico nos tornou uma família diferente, que precisa passar por muitos ajustes e adaptações para tornar a vida do Oliver e a nossa mais confortável possível. Essa jornada tem me colocado em fornalhas que eu jamais imaginaria estar. Tenho sido moldada e hoje enxergo um mundo totalmente diferente, porque vivencio o autismo no meu lar. Além de tudo isso, ela serve como presidente da primária da Estaca Palhoça, onde ela fortalece as líderes e as crianças nesse processo de inclusão e ajudando todos a sentir o amor de Cristo individualmente. Sara, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes de ter aqui. Que introdução linda! Consegui sentir o espírito bem forte. Uhum. E é engraçado, eu vou contar um pouquinho do por trás dos bastidores para quem tá ouvindo. Quando eu e a Elisa começamos o podcast, a gente pensou na Sara como junto lá com as primeiras pessoas assim na nossa lista de convidados, e nós enviamos uma mensagem para ela, convidando ela para participar. Ela respondeu dizendo que aceitava, e a gente esqueceu de responder a mensagem dela. Até recentemente. Quem já se comunicou com a gente sabe que esse não é o nosso forte. Se Eu tiver pensei, alguém elas esqueceram de mim, não é possível. Inclusive, se tiver alguém aí querendo ser voluntário nas tantas dos últimos dias respondendo mensagem, entre em contato com a gente. Estamos contratando voluntários não remunerados. Mas é interessante pensar que coincidiu de a Sara participar desses capítulos. E eu consigo ver muitos paralelos, pensando no maternar dela, os desafios que essas famílias aqui estavam enfrentando para chegar na Terra Prometida. Porque a gente viu nos capítulos anteriores todo o processo de fé que foi requerido para que eles conseguissem construir as embarcações, para que eles tivessem a fonte de luz. E existem muitos paralelos que a gente pode fazer, muitas interpretações disso, né? A embarcação pode ser a nossa família, como que a gente pode deixar ela bem fechadinha para passar pelas dificuldades como eles, né? A gente vai ver agora aqui no capítulo 6, passaram pelos ventos furiosos.
pode ser o nosso maternar, né? As pedras mesmo que o Senhor tocou, pode ser a gente, pode ser os nossos filhos, né? Permitir que Deus nos toque para que a gente possa ser a luz. Então, são capítulos muito especiais. E agora a gente vai ver a continuação disso, que é a jornada deles até a Terra Prometida. Aqui eu vejo paralelos com a nossa jornada, com o nosso maternar, para poder chegar de volta na presença de Deus. A gente está levando, né, esse cargo, esse cargo precioso que são os nossos filhos, tentando levar eles até a Terra Prometida. E vão ter muitos ventos furiosos. E a gente vai ver também que depois que eles chegam lá, ou na parte do caminho, eles instauram uma nova forma de governo, que é o governo dos reis. E daí a gente vê que tudo meio que desanda, e a gente vai ver muitos problemas familiares. Então, tem muitas coisas legais para a gente conversar. E tô animada para essa conversa com vocês hoje. Então, esse capítulo, quando eu tava lendo o capítulo 6, assim que eu comecei, eu não tinha muito tempo para estudar as escrituras naquele dia, mas assim, foram 5 minutos que, boom, me tocaram e me ajudaram muito. Ali no versículo 4 e 5, em especial, quando a gente tá falando, né, a Bianca falou que eles se prepararam e tal, e aí o que acontece e aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento, a fim de subsistirem sobre as águas, e também alimento para seus rebanhos e manadas, e para todas as bestas ou animais ou aves que iam levar consigo, eu pensei, gente, prepararam até alimento para os animais que eles estavam levando, né? Eu já acho difícil preparar alimento para os meus 3 filhos para ir na igreja, que é por 2 horas, né? Imagina, prepararam alimento para tudo, todo mundo, os animais, inclusive. E dizia: aconteceu que depois de terem feito todas essas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor seu Deus. O que eu estava pensando aqui é que eles não faziam ideia de quanto tempo eles iam ficar naqueles barcos. Eu sei quando eu estou preparando a comida para ir para a igreja que é 2 horas, né? Ou quando a gente vai viajar é tanto tempo. Mas eles não faziam ideia de quanto tempo isso ia levar. E uma das razões que isso me tocou muito, eu cheguei a chorar quando eu estava estudando, porque lembrou a minha experiência agora, na minha vida. Não sei quantas pessoas sabem, mas eu vou aqui a Momento Conta Tudo. Ah, meu marido se formou na faculdade em maio e ele conseguiu um emprego mais ou menos. Vou explicar. Ele conseguiu uma proposta de emprego, mas para conseguir esse emprego ele precisa passar por uma investigação a fundo, mais alta pelo FBI, para trabalhar para o governo americano como diplomata no Brasil. E para ele passar por essa investigação toda, pode levar de 3 meses a não se sabe quanto tempo. Então estávamos nós lá com, ok, um possível emprego, porque eu sei que ele vai passar, né? Ele não tem nada de errado no passado dele, mas é uma investigação a fundo que pode levar meses e meses e meses. Então a gente não tinha uma perspectiva, ok, quanto tempo esse emprego ele vai poder começar e tudo mais, e o que que vai ser da gente nesse meio tempo. E nós sentimos e nós decidimos vir para a Alemanha, morar com os pais dele, nesse meio tempo, sem um outro emprego, sem nada mais, né? Então eu me senti isso, assim, que ao viajar, ao me mudar através do oceano também, só que eu não fui de barco, eu fui de avião, ah, eu precisei meio que me preparar para um período indeterminado. E na minha mente agora, eu estou vivendo dentro do barco. E eu não sei quanto tempo vai demorar para eu chegar à Terra Prometida, né? A esse emprego. Né? Já fazem 4 meses agora, mas não tem uma perspectiva. Felizmente, nesse meio tempo, Deus preparou. Ele tem um emprego agora, nesse momento, aqui. Mas quando eu li aquela parte, lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor seu Deus, eu pensei, gente, é a minha vida agora. Eu confiei a minha vida a Deus. Eu vim para uma terra estranha que eu não falo o idioma, não conheço a cultura, me lancei ao mar e eu tô confiando eu e a minha família e o meu marido e todos nós a Deus. Deus, confiando que Deus vai cuidar da gente. E ele tem cuidado. Mas ao mesmo tempo é muito difícil passar por essa ansiedade, né, de quando que
isso vai acabar? Quando que a gente vai chegar na Terra Prometida? Eu vim preparada mentalmente para 6 meses. E já foram 4. Mas aí eu tava lendo aqui em Éter e me bateu um desespero, porque aí fala que eles ficaram nos barcos. No 11 diz assim: deste modo foram impelidos sobre as águas por 344 dias. É quase um ano. E eu pensei, gente, Senhor, por favor, não me diga que é quase um ano. Mas eu pensei na maternidade e em todas as outras coisas, né? Às vezes até, não sei como vocês se sentiam antes de casar. Eu, pelo menos, quando eu tava tentando namorar e encontrar meu marido, parecia que eu tava também nesse mar, sabe? Eu sabia que ia chegar. Eu sabia que o Senhor tinha a terra prometida pra mim, mas eu não sabia quanto tempo, eu não sabia quem era. E era aquela ansiedade de saber, ok, quando que vai terminar essa vida de solteiro, digamos, né? Uhum. Eu acho que muitas outras provações que a gente passa na vida, ah, a Bianca talvez tenha mais pra falar, mas com a questão de infertilidade, a questão de ter filhos, muitas outras coisas, que a gente não sabe por quanto tempo elas vão durar. A gente só precisa nos confiar a Deus de que Ele vai cuidar da gente e que Ele vai, que tem a terra prometida no final pra gente. Se tem algo que eu já aprendi na minha jornada, é que tudo é temporário. Tem aquela frase da mãe, né? É fase, vai passar. E na verdade, isso é uma doutrina muito poderosa para mim, porque quando eu recebi o diagnóstico de autismo do Oliver, não sei se vocês têm conhecimento, mas não é uma doença, né? É uma condição. Então, não tem cura. Existe um tratamento, mas não existe uma cura para o autismo. Então, aquilo para mim foi assim, essa jornada não vai ter fim, né? Porque só existe tratamento. E o do Oliver é muito difícil, não sei se vocês também entendem, mas o nível dele é o mais grave que se diz, né? Então, para mim, a doutrina de que essa vida é temporária faz efeito, porque comparada com a eternidade, a nossa jornada da vida é muito pequena. As escrituras falam, né, que se fosse comparar uma gota no oceano, né, essa vida aqui na Terra. Então, para mim, me ajuda muito. E eu só fico imaginando as outras mães que não têm isso, né, as verdades, as doutrinas do Evangelho na vida delas, que passam por essas dificuldades, que têm que lidar com o autismo a vida inteira, só que elas não sabem que existe algo muito maior depois, né? Que aquilo que a gente está vivendo, isso que a gente está vivendo é temporário, né? E que o dia da cura virá, né? Pode não ser nessa vida, mas na próxima. Então, para mim, chama muita atenção lá em Éter 6:2, que ele fala assim: pois aconteceu que depois de o Senhor haver preparado as pedras que o irmão Jared havia levado ao monte, o irmão Jared desceu ao monte e colocou as pedras nos barcos que estavam preparados, uma em cada extremidade, e eis que elas forneceram luz. E assim fez o Senhor com que as pedras brilhassem na escuridão para fornecer luz aos homens, mulheres e crianças, a fim de que não atravessassem as grandes águas na escuridão. Isso me fez ponderar bastante sobre como é não ter luz, né? Quando acaba a luz, fica na escuridão. E se não tem luz, tem trevas, tem medo, tem dúvida e também perda de fé. Muitas vezes na minha maternidade eu fiquei sem luz, assim, sabe? Perdida. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia para onde eu ia, literalmente perdida. E esse é o pior estado. Eu acho que um ser humano pode estar, é sem luz. E quem é a luz, né? Se a gente for pensar, então, não quero estar nesse estado de trevas. O que vai ser minha luz? E a gente aprende que Jesus Cristo é essa luz. Tudo que tem nessa vida vem da luz de Cristo. E daí eu comecei a ponderar também sobre as doutrinas que iluminam o meu maternar, porque eu preciso de luz na minha maternidade. Então, essas são bases que eu venho construindo ao longo da minha vida de mãe e que me fortalecem, que não me deixam na escuridão. Que quando eu vejo que a luz está fraquinha, eu tento relembrar. Eu preciso relembrar as minhas bases, as minhas luzes aqui para eu não ficar perdida.
E daí eu queria compartilhar com vocês algumas luzes, né? Algumas doutrinas que eu anotei aqui que me ajudam e que pode ajudar outras mães também. Eu botei aqui, a primeira doutrina que me ajuda é que eu sou uma filha de Deus e Ele me ama. Desculpa, eu vou começar a chorar toda hora, tá? Mas é que é muito sensível para mim. E pensar que Deus tem um plano, né? Eu gosto muito daquela analogia que faz que Deus é o meu jardineiro, né? As podas muitas vezes são difíceis, mas Ele tem a visão do que eu vou aprender com aquela poda. Ele olha para a mudinha que eu sou e ele vê o potencial, porque a gente olha para uma semente e é difícil explicar para uma criança, né? Que a sementinha, que é minúscula, vai virar uma árvore muito poderosa, com raízes profundas e fortes. Então, ele é meu jardineiro, ele olha para mim e ele vai me podar, porque ele sabe que eu sou filha dele, que eu tenho potencial para me tornar, que eu nem imagino que eu posso ser, porque às vezes eu penso que eu sou uma sementinha. E ele me ama, ele faz isso porque ele me ama. Então, ter essa doutrina de que eu sou filha também e que eu tenho um pai que se preocupa comigo me ajuda. E toda vez que eu sinto que a escuridão vem, eu oro. Pai, me ajuda. São meus filhos aqui na terra, mas são seus filhos espirituais aqui comigo. Preciso de ajuda. Então, não sei se vocês querem compartilhar alguma coisa, também não quero ficar falando o tempo todo. Eu quero compartilhar algumas coisas. Tem muita coisa que tu falou, Sara, que eu acho que é muito importante e que faz parte da nossa vida como mães, independente das dificuldades que a gente vive. E eu tenho aprendido, eu não sei vocês, mas que todas nós passamos por alguma dificuldade. Não faz parte da nossa vida. A gente precisa delas. Inclusive, eu ouvi hoje uma pessoa dizendo assim que a pior dificuldade que a gente pode passar na vida é a dificuldade de não ter dificuldades. Não sei se faz sentido, mas a gente precisa dessas dificuldades para a gente se tornar quem a gente, quem Deus sabe que nós podemos ser. E não ter dificuldades significa que a gente fica estagnado, significa que a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu queria comentar sobre esses versículos que vocês estão falando. É interessante pensar o quanto Deus preparou essas famílias para que elas pudessem passar por essa jornada. E, por exemplo, quando ele pediu para a embarcação fechar perfeitamente, não ter janelas, né? Na hora, provavelmente, que eles estavam fazendo aquela embarcação, é do tipo, como assim não vai ter janela? Como que a gente vai. Como que vai funcionar? Como que a gente vai ficar no mar sem poder ver, né? Mas Deus sabia, ele estava preparando eles. E eu imagino que muitas vezes nós somos preparados sem nem perceber. Deus, ele tá ali trabalhando nos detalhes da nossa vida que a gente não está nem consciente. Através das coisas que a gente está vivendo, das experiências que a gente está tendo, conhecimento que a gente está ganhando, a gente está sendo preparado para a nossa jornada. E durante a jornada, me chama muito a atenção isso nesse capítulo, que quando eles estão embaixo das ondas, a embarcação é perfeita para isso, né? Para eles ficarem embaixo das ondas. E eu não sei, todas nós moramos ali no litoral, né? Ali em São José, Florianópolis, então a gente teve a oportunidade de ir pra praia várias vezes. Qual é a pior coisa que tu pode fazer quando vem uma onda grande na praia? É tentar quebrar no meio dela, ou tentar, tipo, bater de frente com a onda. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Qual que é a melhor forma de passar por uma onda? Afundar. É mergulhar? É passar por debaixo? E quando eu tava lendo isso aqui, eu pensei, a gente não pode tentar lutar contra as ondas que vêm no nosso caminho. As dificuldades elas vão vir, isso é certo. Mas quanto mais a gente tentar lutar contra, mais difícil vai ser. A gente precisa aprender a passar por elas. Essa é a ideia do plano de salvação. Então, e o senhor aqui foi perfeito, né? Ele já mostrou, já preparou eles para que eles pudessem passar
pelas provações de forma perfeita. Muitas vezes demora para a gente entender o que que a gente precisa fazer ou como passar melhor pelas nossas provações. Mas ficar resistindo ou ficar só se perguntando, mas quanto tempo que isso aqui vai durar? E ter aquilo que a Elisa estava comentando ali antes, né? Que a gente fica se perguntando, eu, com a infertilidade, hoje eu quero ter mais filhos, eu não posso. E eu fico pensando, tá, mas, né, aqui nas escrituras tem tantas mulheres que tiveram filhos lá com 100 anos de idade. Eu tô aqui com 33, toda saudável, né, Senhor? Faz um Uhum, milagre na minha vida, sabe? uhum, Mas aprender a abraçar essas dificuldades e viver com elas. Aprender que a gente vai ter que viver com elas. No teu caso, né, Sara, com o uhum, autismo, não é algo que vai passar. É algo que você tem que aprender a viver. E é interessante pensar, pensando nas outras experiências das Escrituras, que Jesus Cristo tem momentos que ele fala pra gente durante a tempestade: vem caminhar comigo na água, a gente vai caminhar juntos. Sai do barco, eu vou segurar tua mão e a gente vai andar juntos. Tem outras vezes que ele vai descer lá no fundo do buraco com a gente. E ele vai dizer: ó, você, tu tá aí no fundo, eu vou contigo. Vamos lá, a gente vai passar por isso juntos, né? Tem vezes uhum, que ele vai levantar a gente da água, né? Vai tirar a gente lá quando a gente tá afundando. Mas nesse caso aqui, eles estavam embaixo da onda, lá no fundo das profundezas do mar, deve ter sido difícil, mas eles tinham as pedras que Deus havia dado para eles, né? E que era um lembrete, uma ajuda, e a gente também, por mais difícil que seja, se a gente buscar a Deus, a gente vai ter a companhia dele com a gente. Ou ele vai nos guiar para fora das nossas, né, nos ajudar, nos guiar durante a nossa jornada, os nossos desafios. Talvez ele vai ficar ali com a gente, olha, minha filha, não tem nada que eu possa fazer nesse momento. Você precisa passar por isso. Faz parte da tua jornada, o teu desenvolvimento depende disso. Eu não posso te tirar dessa situação, mas mas eu vou estar aqui. Eu vou sentar aqui do teu lado e aqui eu vou ficar. E se tu precisar de mim, eu tô aqui, sabe? Eu vou chorar contigo. Vai ser difícil, uhum. vai. Eu não sei, mas me chamou muita atenção essas coisas nesse capítulo. So- Sobre essa tua fala, me lembrei, né, que a confiança é a ausência do medo, né? Então é confiar em Deus sem ter medo. E eu lembro de uma dinâmica que a gente fazia na primária também, que era uma história de um pai que estava trabalhando num poço e o filho estava em cima do poço, né? Olhando pro pai trabalhando embaixo. E não dava para ver nada. Tava muito escuro. Ele estava num poço, sem luz. E eu lembro que, eu não vou lembrar a história toda, mas eu lembro que ele falava, filho, pode pular, que eu tô aqui. E o filho olhava pro poço e não via nada, né? E o que que vai ter? A criança vai ficar com medo? Como é que vai se jogar num poço e todo escuro? Mas ele ouve a voz do pai, pai, ou do pai falando, filho, pode vir, pode pular, eu tô aqui. E a criança, então, se joga e o pai abraça ela, né? Então, para mim, esse é a mais pura verdade sobre confiar. Confiar em Deus. É a ausência do medo dessa, como a Elisa compartilhou, né? De dá um medo, porque é um risco, né? Que a gente está correndo, mas a gente tem que pular e acreditar que Deus, confiar, né? Que Deus sabe, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na nossa vida. Então, também me fez pensar que eu estava ponderando sobre isso, que Deus simplesmente não teria o poder de estralar os dedos e fazer todo mundo viajar, teletransportar ou voar, porque Deus, em sua infinita sabedoria, né, pediu para que eles entrassem por tanto tempo num barco com animais. Pensa como é que era, né? Animais lá, um monte de família, um monte de criança. Como é que dormia? Como é que se higienizava? Eu fiquei pensando um monte de coisa, né? Deus podia ter só estralado os dedos, mas não teria valor, né? Eu pensei assim, ó, tudo que dá trabalho tem mais valor, né? Tudo que dá trabalho tem aprendizado. Então, Deus quer que a gente aprenda, quer que a gente cresça. Ele pode muito bem estralar os dedos e fazer um milagre na minha vida também, como na da Bianca, na da Elisa, né? Ele pode, ele tem todo o poder para isso. E daí é a pergunta que eu sempre me faço, Senhor, o que é que eu preciso aprender?
o que mais eu preciso aprender na minha maternidade. E todo dia eu aprendo muitas coisas. Porque o autismo não foi uma coisa que eu me preparei. Ninguém está preparado, né, para receber um diagnóstico desse. A Bianca também não está preparada para receber esse tipo de diagnóstico. Não teve uma preparação como eles tiveram com o barco, né? Mas, querendo ou não, Deus, de alguma forma, está me preparando durante esse processo, né? Eu tenho aprendido muito. Eu sou uma Sara diferente, muito diferente do que eu era antes de casar. Sei que todas nós passamos por isso com a maturidade, mas a questão do autismo e também porque tem uma maternidade típica também, porque a Alicia e o Luca não têm diagnóstico, então eu tenho que equilibrar, adaptar muitas coisas, porque a mesma atenção que eu dou pro Oliver, a Alicia exige de mim, né? Porque, querendo ou não, ele é praticamente um bebezinho ainda. Mas ela não vê ele como um bebê, ela vê ele como igual. Então eu tenho que adaptar e o Senhor vem me preparando e eu nem sei explicar, como eu falei ali, fornalhas muito difíceis, né? Mas fazendo um link, né? Eu anotei aqui que a minha maternidade atípica tem algumas doutrinas que me ajudam também, que fala assim, ó, que o corpo é frágil, mas o destino é divino. Eu até tenho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, eu botei aqui para lembrar do Oliver. Imaginar ele assim, ó. As meninas que estão ouvindo não vão poder ver, mas esse é o que me ajuda na minha maternidade. Eu ainda quero fazer um quadro, mas é assim que eu enxergo o Oliver hoje. Que ele tem um destino divino, sabe? Que ele é só uma alma presa num corpo físico que tem algumas deficiências, mas ele é maravilhoso como espírito. Eu gosto de pensar que Deus está protegendo ele de alguma forma, porque ele é uma criança muito inocente, sabe? E sempre quando eu falo dele, é essa choradeira, tá? Porque é muito sensível essa parte da maternidade com ele, porque ele tem me ensinado muito espiritualmente todos os dias. E daí, uma outra pedra de luz que me ajuda na maternidade com o Oliver é a ressurreição. Que por causa de Cristo ter vencido a morte, o Oliver vai ser restaurado à sua forma perfeita também. E poder me agarrar nessa pedra tem me ajudado na minha maternidade. De que quão grande vai ser. Aqui eu tenho vivido algumas tristezas, mas quão grande vai ser a minha alegria no dia da ressurreição poder encontrar ele restaurado na sua forma perfeita. Ouvir ele falar, sabe? É o meu sonho ouvir ele falar. Isso é o que tem me. São doutrinas, como eu falei, né? Isso são doutrinas, estão nas escrituras, né? Não é algo que eu tô inventando. E é tão maravilhoso. Eu queria poder falar isso para todas as mães atípicas. Eu só fico ponderando como elas conseguem passar por isso sem ter essas verdades, né? Que só aqui, só na doutrina de Jesus Cristo, a igreja verdadeira tem isso. Tu não encontra essas doutrinas lá fora, sabe? Então, é isso que me ajuda. Desculpa, meninas. Não, não precisa pedir desculpa. Eu acho maravilhoso estar compartilhando essa experiência. E, e como especial realmente é a gente ter essas doutrinas para a gente se agarrar à perspectiva que traz, o significado que traz, o valor que traz para nossa experiência no maternar, seja lá qual for a nossa dificuldade, né? Porque quando a gente está ali no meio da água, com aqueles ventos furiosos sobre a gente, é muito difícil lembrar, ter essa perspectiva. Eu achei muito legal o paralelo que tu fez com as pedras de luz, que é aquele lembrete. As pedras estão ali disponíveis pra gente. A gente pode esconder ela no bolso, né? As doutrinas. Ou a gente pode trazer elas na nossa frente e deixar iluminar nosso caminho. Uma coisa que eu escrevi aqui muito, que eu achei interessante é
a gente aceitar a incerteza com as certezas que a gente tem, né? A gente tem a certeza da ressurreição, a gente tem a certeza de que somos filhas amadas de Deus, a gente tem a certeza que o que a gente está passando aqui tem um propósito, mas a gente não sabe exatamente o propósito, a gente não sabe exatamente como que é o dia de amanhã. A vida é cheia de incertezas. E quando a gente confia em Deus, é muito mais fácil de aceitar essa incerteza, de aceitar e mergulhar, né, debaixo da água para deixar a onda passar. E eu sinto que muitas vezes eu trabalho com saúde mental. Isso é uma das dificuldades que traz muita ansiedade, traz muita depressão. Dois dos diagnósticos mais populares, mais típicos hoje em dia das pessoas passarem é depressão e ansiedade. E muitas vezes vem dessa dificuldade da gente aceitar a incerteza. E eu acho que a melhor maneira de aceitar as incertezas da vida é focando na certeza que a gente tem. Como tu falou dessas duas pedras, por exemplo. A certeza de que somos filhas amadas do Pai Celestial, de que Ele está cuidando da gente, de que tudo que a gente passa tem um propósito. E o resto é resto, né? Eu achei muito interessante a parte dos ventos furiosos, porque falou, aconteceu que o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas, em direção à terra prometida. Às vezes a gente fica tão focada no vento furioso que a gente esquece a direção para onde que ele está nos impulsionando. Aí você falou sobre o crescimento, sobre progresso, sobre quem nós estamos nos tornando. Eu escrevi assim: às vezes tudo o que eu vejo é o vento furioso que Deus está lançando em mim, mas esqueço de prestar atenção na direção desse vento furioso. E aí eu escrevi também: posso ajudar meus filhos em seus ventos furiosos a perceber a direção desse vento. Né? Uma coisa é a gente perceber para nós mesmas, como mães, como esposas, às vezes. Mas aí tem quando os nossos filhos estão passando pelos ventos furiosos deles. E é difícil eles terem perspectiva, terem uma ideia. É muito fácil a gente focar só no problema, né? Ah, eu tô ouvindo um livro, se chama O Cérebro do Sim, eu acho. Algo assim. Pelo Daniel Siegel. Eu não sei como é que é a tradução específica. Acho que Cérebro que diz sim. é o cérebro da criança, eu acho. Esse é um dos livros, mas é um outro. É O Ah, Cérebro que diz sim. Mas é do mesmo autor. E ele fala sobre ensinar para as crianças quatro habilidades, ou cinco. E uma delas é a percepção, ou a introspecção. Mas a habilidade da gente no momento de dificuldade, no momento ali da tempestade, no momento dos ventos furiosos, digamos, em vez de você ser o ator, você se tornar o telespectador, o espectador, né? Você conseguir sair da sua mente ali que está presa nas dificuldades e você assistir você mesmo do lado de fora. E eu estava pensando sobre esse, é um ensinamento, né, de uma pessoa que não, ele não fala nada sobre coisas religiosas, mas eu penso, é basicamente a gente tentar buscar ter a perspectiva de Deus, né? Olhar para nós mesmos com os olhos do Pai Celestial, em vez de olhar só ficar presa no problema, é parar e olhar da perspectiva do Pai Celestial, né? Como a Sara falou, o que é que eu tenho que aprender com isso? uhum. E de que Sabe, maneira esse desafio está me moldando, está me ajudando. E isso ajuda muito a gente a enfrentar aquele desafio com mais paciência, com mais mansidão, com mais calma. E ao invés de bater de frente com a onda, mergulhar na onda, aceitar aquela incerteza, aceitar aquele problema e nos lançar confiando nós mesmos a Deus. Então, Sabe que, Elisa, sabe quando eu ponderei sobre isso também, é, é que a maternidade, às vezes, ela revela o nosso egoísmo, né? Do tipo, eu quero que seja feito do meu jeito, né? Eu quero que as ondas sejam calmas, que seja um mar tranquilo, né? Eu quero do meu jeito. E até botei aqui, cuidado com o orgulho, que a característica central do orgulho é a inimizade, inimizade para com Deus e inimizade para com nossos semelhantes. Colocamos nossa vontade contra a de Deus. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu orgulho, meu egoísmo de querer as coisas do meu jeito e não aceitar do jeito que Deus quer para minha vida, né? E engraçado também que eu tive uma visão diferente sobre os ventos furiosos.
Porque assim, quando eu vi essa passagem dos ventos furiosos, sabe do que eu lembrei? Vocês já assistiram Moana? Quando Uhum. ela pede ajuda pro oceano para chegar lá onde ela queria chegar, porque ela não estava sabendo lidar com o barco. E ela pediu ajuda, me ajuda, por favor, a chegar onde eu preciso chegar. E ele manda uma tempestade. Ela quase, ela chega náufraga na ilha que ela precisa chegar. E ela fica braba. Por que que você fez isso comigo? Destruiu meu barco. Mas chegou onde queria chegar, né? E eu lembrei dela. Ela ficou furiosa. Mas, na verdade, para mim, o vento é o amor de Deus. Porque ele fala ali que o vento não parou de soprar. Deus fez com que o vento soprasse e eles continuassem onde eles deviam ir. E daí eu botei que o vento seria o amor, né? Que seria Deus nos levando até onde a gente precisa chegar. Às vezes a gente não entende, né? Mas que o vento não parou de soprar. E daí eu botei que as dificuldades seriam as ondas realmente, né? As ondas que vêm sem avisar, que afundam o barco, e as tempestades que jogam para um lado, jogam para o outro. E engraçado que eu também anotei aqui que, agora em relação ao Oliver, né? Que isso é, como eu vou se tocar nele sempre. Que às vezes eu pensava assim, não é justo. Por que Deus fez isso comigo, né? O que que eu fiz de errado? Né? Eu tenho esse pensamento, nossa, eu fiz alguma coisa errada pra merecer isso, não é justo, sabe? E as pessoas deviam pensar lá dentro também, nossa, não é justo a gente ter que passar por isso, né? Tanto tempo. Quando que vai chegar? Quando que vai vir minha bênção? E a onda de, eu anotei aqui, né? Que veio a onda gigantesca do autismo pra mim. E isso é um pensamento que o inimigo bota na nossa mente, né? De que Deus não é justo. Aí eu vi essa frase, uma pessoa que tem uma maternidade atípica falar. E eu anotei pra mim que é assim, ó. Deus não foi injusto com o Oliver. Deus foi justo comigo, para que eu pudesse ser salva por causa dele. Então, sempre quando eu penso assim, nossa, isso é muito injusto, eu penso assim, não, olha o orgulho, né? Olha o orgulho. Deus foi justo comigo. Ele tá sendo justo comigo porque eu vou ser salva por causa dele. Eu tenho certeza. Não que eu esteja dizendo que estou exaltada, que eu estou muito ruim ainda. Erro todos os dias. Mas se um dia eu for salva, eu acho que vai ser o Oliver. Falando assim, mãe. Mas então é isso, meninas. Deixa eu voltar. É essa visão que eu quero ter, né? Do Oliver lá me chamando. Que ele que vai me ajudar a ser salva. Então, é isso. Não sei se vocês querem comentar. É muito poderoso isso que tu falou, Sara, ali quando tu começou falando sobre que a maternidade expõe tudo, tudo. Não tem nada que não é exposto na Uhum. maternidade, tipo, o bom, o ruim, literalmente tu é exposto. Ah, né, querendo usar o banheiro, o filho entrando, vê tudo. E eu acredito que essa é uma parte essencial e necessária. A gente precisa ser exposta. O Uhum. nosso orgulho precisa ser exposto, o nosso egoísmo precisa ser exposto, absolutamente tudo, porque é só quando a gente percebe é que a gente pode fazer alguma mudança. Sem a consciência do que precisa ser diferente, a gente não tem como mudar. E os nossos filhos nos ajudam nesse processo, né? Alguns mais do que outros, né? Ah, que é muito interessante, mas enquanto eu estava pensando sobre isso também, pensar que, assim como nós reconhecemos que existem ondas, que existem tempestades, que são as dificuldades que nós precisamos, os nossos filhos também precisam. E ver os filhos passando por essas ondas, por essas tempestades, é outro nível, né? Uhum. É outro nível. Ah, tudo bem, eu vou passar por essa dificuldade, beleza. Agora, eu ver a minha filha passando por bullying por causa da deficiência dela,
eu ver a minha filha sendo excluída, ou ver as pessoas encarando ela no mercado, olhando para as mãozinhas dela, dói. Dói Dói muito, fisicamente. dói mais do que quando alguém fala alguma coisa que me machuca. Dói muito Uhum, mais. E aí é que tá a dificuldade em nós permitirmos que os nossos filhos passem pelas dificuldades deles. Claro que a gente precisa guiar, a gente precisa ensinar, né, e ajudar em muitos momentos, mas eu acho que a gente vai ver aqui agora, né, nos próximos capítulos, quando eles começam a fazer, os filhos começam a fazer escolhas horríveis, colocam os uhum, pais em cativeiro e a gente tudo por causa da escolha que eles fizeram de ter reis, né? uhum. E uma coisa que me veio à mente quando eu estava lendo isso foi que existe uma distância entre a escolha e a consequência. Às vezes é uma distância muito longa e às vezes é curta. Às vezes a gente faz uma escolha, o nosso filho faz uma escolha e a consequência vem logo depois. É batata. É simples de enxergar que essa minha escolha me levou a essa consequência, né? E, e muitas vezes não é tão simples assim. Muitas vezes a gente faz uma escolha que demora muito tempo para a gente ver a consequência. E isso pode ser bom no sentido de que, como esse povo aqui, né, entrou, construiu a embarcação, lapidou as pedras, encarou a jornada, são escolhas que eles fizeram porque eles queriam chegar na Terra Prometida. Essa é a consequência, né? São escolhas excelentes que foram feitas. Mas muitas vezes a gente vai fazer escolhas que não são tão excelentes e que vão ter consequências que são negativas. E às vezes nossos filhos vão fazer isso. E parte daí das ondas e das tempestades que eles vão viver vão estar relacionadas às escolhas que eles fizeram. E às vezes, como pais, e assim como Deus consegue ver tudo, né? Ele consegue ver, ó, minha filha, se tu fizer isso, isso vai acontecer. E às vezes eu não vejo, né? Eu faço uma escolha e não entendo muito bem a consequência da minha escolha. Mas ter essa habilidade como mãe, eu acho que eu talvez ficou meio confuso o meu pensamento, mas ter essa habilidade de mãe, de como mãe, permitir que os nossos filhos passem pelas ondas e pelas tempestades, porque isso vai permitir que eles cresçam. Se eu tentar proteger eles de todas as ondas e lá e levantar ele toda vez que vem uma onda, ele não vai aprender a passar por essas ondas. E toda vez que vier uma dificuldade na vida, ele vai tomar um caldo. Eu acho, faz total sentido o que estás falando, porque é justamente por isso que o amor da mãe é comparado ao amor de Deus, né? Porque eu fico pensando, ele deve pensar a mesma coisa que a gente. Eu não queria que a Bianca estivesse passando por essa tempestade, né? Mas ela precisa passar. Eu queria ter a oportunidade de proteger ela disso, mas ela precisa passar para aprender, para ser forte, se fortalecer. Eu gosto também de lembrar daquela analogia do diamante, né? Que o grafite, eu acho que é o grafite o elemento, né? Que é o mesmo do, do grafite do lápis e do que forma um diamante. Então, qual que é a diferença dos dois? É porque o grão do diamante teve que passar por milhares e milhares de anos ali de fogo, de tantos mil graus Celsius ali para se tornar uma coisa valiosa, né? Enquanto o grafite é um real. Então, eu acho que é o mesmo sentimento que a gente tem com nossos filhos, de que eles precisam passar por isso para aprender, para ser mais fortes, para ter o próprio testemunho também, né? Porque eles precisam ter a própria luz, né? Precisa passar pelas dificuldades para ter a própria luz e poder se guiar na vida, porque quando eles crescerem, eles não vão ter mais a mãe, né? Para soprar o vento ali também e estar junto dentro da embarcação. Eles vão embarcar na própria jornada da própria família, né? Então, eu acredito que seja justamente por isso, Bianca, que o nosso amor como mãe é comparado ao amor de Deus por nós. Uhum. E quão é importante a gente ter essa perspectiva, né? Senão, a gente vai estar sempre resgatando.
ter a perspectiva de que não, os desafios que eles estão passando é para que eles cresçam. Tentar meio que trazer a nossa perspectiva em harmonia com a perspectiva de Deus. Porque senão a gente vai continuar sempre super protegendo eles, ao ponto de prevenir que eles progridam. E eu acho que também fala nesse livro também, na parte que ele fala sobre desenvolver a resiliência, que tem que encontrar o equilíbrio, né? Existem momentos em que nossos filhos vão precisar do nosso apoio, da nossa ajuda para passar por uma dificuldade. Talvez eles não estão prontos, né, para enfrentar aquilo sozinhos. Ao mesmo tempo, a gente precisa dar oportunidade para eles passarem por essas dificuldades. Eu acho que é isso quando a gente precisa da orientação de Deus, Uhum. para saber quando eu interfiro e quando que eu só permito. Porque Deus conhece eles. Deus tem a perspectiva eterna, que a gente não tem. E aí é o trabalho duro, como mães, que a gente tem que ter, de buscar o Senhor, de buscar a orientação dele, de buscar essa. Tornar nossa mente a mente de Deus, né? Uhum. Essa união entre nós e ele. Uhum. E é interessante ver ali no final do capítulo 6 que Jared e o irmão de Jared envelhecem, né? E eles decidem reunir o povo para perguntar para eles qual que era, que é, deixa eu ler aqui, na verdade, para saber o que é que eles desejavam deles, né? E daí o povo é reunido, e daí o que o povo desejava deles é que eles ungissem um de seus filhos para que fosse rei. E é interessante ver que até agora, Jared e o irmão de Jared meio que trabalhavam ali numa equipe muito bem, né? Jared pedia para o irmão de Jared orar sobre uma coisa, ele ia lá, orava, Deus tinha compaixão de Jared e respondia a oração dele, eles estavam trabalhando muito bem. Mas parece que aqui eles discordam um pouquinho. É interessante ver essa interação, porque daí o irmão de Jared disse assim, no versículo 23, e o irmão de Jared disse-lhes, isso seguramente conduz ao cativeiro, ter reis, né? E a gente já viu isso, acho que em praticamente todas as escrituras, pelo menos no Velho Testamento, Novo Testamento, não, Novo Testamento não. Ou não, na verdade tem sim algumas menções a isso. E no livro de Mórmon, toda vez que o povo escolhe um rei, que não é o rei Jesus Cristo, não dá certo, não dá certo. Sempre leva à iniquidade. Por mais que o rei que esteja ali seja justo, se. Porque a partir do momento que tem um rei iníquo, a única forma desse rei ser deposto é a palavra quando um rei deixa de. Tem uma outra palavra que eu não lembro agora. Mas para tirar aquele Tronado. Detronado. Para tirar aquele rei do trono é só através de guerra. Não tem nenhuma outra forma para você conseguir tirar um rei iníquo do trono, né? Então sempre leva à destruição para o povo, de certa forma. E daí isso me lembrou lá no rei Mosias, né? Que ele era rei e ele percebeu que não era a melhor ideia, e daí ele mudou a forma de governo para o reinado dos juízes, né? Mas aí depois a gente conhece, vem o rei Noé, né? Enfim. Então o irmão Jared fala: Olha, isso não é uma boa ideia, porque vai conduzir ao cativeiro. Mas Jared disse a seu irmão, no versículo 24: Consente que eles tenham um rei. E, portanto, lhes disse: Escolhei dentre nossos filhos um rei, aquele que desejais. E daí no 25, e aconteceu que eles escolheram o primogênito do irmão de Jared, e seu nome era Pagag. E aconteceu que ele se recusou e não quis ser rei, e o povo desejava que seu pai o obrigasse, mas o pai não fez e ordenou-lhes que ninguém obrigassem a ser seu rei. E aconteceu que, enfim, daí eles escolheram ali um rei. E é interessante pensar que esse primeiro rei foi um rei bom a princípio, né? Então, assim, por mais que Pai Celestial não concorde que a gente tenha reis, ele foi misericordioso, ele meio que tentou, acho que, e eu vejo isso acontecendo muitas vezes, ele pensa, poxa, vocês vão tomar essa decisão, mas eu não vou ser mesquinho, né? Falar, viu? Eu falei pra vocês que não era pra tomar, eu vou tentar ajudar, né? Vamos, já que vocês tomaram essa decisão, vamos tentar fazer o melhor dessa decisão possível, né? Escolheram ali um rei justo, por um tempo tiveram um rei justo, e daí depois tudo desanda.
E eu sinto que muitas vezes a gente vai ver os nossos filhos também fazendo escolhas assim, que tu pensa, não faz isso, Vai não dar ruim. vai dar ruim, eu já vivi, eu sei, eu já vi acontecer, nunca vi dar certo. Mas o filho insiste. Gente, eu tenho visto isso acontecer muitas vezes comigo aqui em casa. Coisas simples, coisas bobas assim, sabe? Falam, ai, filho, acho que isso não é uma boa ideia. Eu já tentei. Não, mas eu sei, vai dar certo, porque eu sei que vai dar certo. Ah, então tá bom, então vai lá, tenta. Ela vai lá, tenta, quebra a cara. Ah, poxa, né, mami? Não deu certo. Pois é, né, filha? Que coisa, que pena. Mas eu aposto que a tentação, pelo menos pra mim, é Te eu te falei. disse, eu te falei. Mas é verdade. Mas eu tenho, eu já, na verdade, eu já fiz isso algumas vezes e eu aprendi que sempre causa mais ressentimento quando eu faço isso. Uhum. Faz a criança se sentir envergonhada, causa ressentimento e ela vai ficar menos propensa a vir da próxima vez te falar sobre uma ideia ou sobre alguma coisa, né? Então eu tenho aprendido com o meu erro que eu tenho que evitar fazer isso. E Deus também não faz isso. Ele não faz isso com a gente, né? Ele não chega e fala, viu? Eu te disse que não era uma boa ideia. Então eu só acho Mas que. acho, desculpa, Bianca, Ah, mas acho que a gente pode encontrar um jeito de fazer ela lembrar que tu tinha avisado sobre isso. Ou seja, de que tu sabes, de que tu tens a visão, de que a mãe conhece, né? Porque a mãe muitas vezes já passou por isso, ou a mãe tem uma visão completa daquilo que está acontecendo. Então, eu acho que pode, tudo tem um jeito de que a mãe consegue, porque ela tem poder para isso, né? De conduzir a conversa de que o aprendizado ali, ela tem que aprender com aquilo, né? Então, ó, o que que a mamãe tinha te falado, né? Tu lembra do que a mamãe falou? Porque quando eu estava lendo esse capítulo 7 também, depois que aconteceu várias coisas ali, historicamente agora eu não vou conseguir falar, mas o que me chamou a atenção, lá no capítulo 7, 27, que ele fala assim, ó, e não houve mais guerras nos dias de Sule, e ele lembrou-se das grandes coisas que o Senhor fizera por seus pais, trazendo-os através do grande mar para a terra prometida, portanto ele julgou em retidão durante todos os seus dias. Aí eu grifei bem grande aqui na minha escritura, lembrar, né? E daí, gente, como eu sou, eu amo as crianças, né? Eu amo o meu chamado, como eu falei, né? Eu sempre uso referências infantis. E não sei se vocês já assistiram o Rei Leão, uhum, uhum, né? uhum, Que vou resumir aqui rapidamente para quem não viu esse filme. Aconteceu uma grande tragédia, né? Com o Mufasa, que é o pai do Simba. E Simba foge daquela situação, daquela tragédia, e ele encontra o Timão e Pumba, e o Timão e Pumba ensinam para ele o Hakuna Matata, que é sem consequências, viver sem problemas, esquecer tudo e viver feliz porque não existe consequência na vida. E ele viveu assim no Hakuna Matata por muito tempo até ele encontrar um sábio e o sábio dizer para ele que ele poderia ter um encontro com o pai dele, enfim, lá, e ele vai lá e o Mufasa fala pra ele: Filho, lembra-te de quem tu és, né? Você se esqueceu de mim? Lembra de quem você é. É muito poderoso, né? Esse ensinamento do Rei Leão. Eu amo esse filme. E é Deus falando pra gente: lembra, você esqueceu? Você esqueceu de mim? E se vocês buscarem nas escrituras, né? Quantas palavras, quantas escrituras fala? Lembra, lembra. A gente tem que lembrar do nosso testemunho, deixar a luz do nosso testemunho acesa. Como que a gente faz isso? E as escrituras dizem, lembra, né? E como que eu vou lembrar? Eu preciso anotar as coisas também? Preciso anotar. Eu coloco aqui no meu celular, né? Quando o dia tá muito difícil, eu sempre vejo aqui, ó, lembra. Lembra do propósito, lembra do porquê tu tá aqui, lembra de quem tu é, né? E eu acho que isso passa para os nossos filhos também, de certa forma, porque a gente ensina todos os dias eles. E o que eles precisam fazer? Lembrar. Lembrar dos nossos ensinamentos. Então, eu acho que a mãe vai conseguir, ela vai conseguir
ensinar de uma forma carinhosa, amorosa e falar assim, filha, lembra lá que a mamãe tinha falado sobre isso? Tu consegue, o que que aconteceu agora? Então, vamos, tenta sempre lembrar, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, eu só quero o melhor pra ti, né? Assim como o pai em primeiro no F37, né, que todo mundo sabe. Que quando a gente é obediente, o Senhor vai preparar o caminho, como preparou para o irmão de Jared, para o povo de Jared. E nós, como mães, também tentamos preparar o caminho da melhor forma possível para eles. E eles precisam lembrar. Gostei bastante disso. Muito legal. Eu só ia comentar que esses próximos capítulos me dão muita esperança. É, gente, é assim, é um caso de família atrás do outro, uma coisa mais do que a outra. E se a tua família, se o filho não tá colocando o pai na cadeia, mantendo ele prisioneiro, se o pai não tá, colocando o filho no quarto, deixando o filho morrer lá, Tá fazendo É, muito bem. tá fazendo muito bem. Eu tô colocando... Esse capítulo faz com que as nossas expectativas sejam muito baixas. eu li no Vem Segue-me que ele, na introdução ali, né, do estudo, ele botou aqui e eu anotei. Podemos sentir tristeza ao ler essas passagens, né? Mas Moroni escreveu lá, sabedoria de Deus para que o mal seja reprimido. Então é a sabedoria de Deus que isso se torne conhecimento e aprendizado para gente, né? Deus tá falando pra gente novamente, ó, não faça isso aqui que aconteceu com eles, né? Uma coisa que eu gostei, lá no Vem Segue-me tem uma sessão que fala sobre liderança. Vai Uhum. estudar esses capítulos, olhando no tipo de liderança. E aí sugere um discurso. E é o discurso do Elder Uchtdorf, de abril de 2017, uma conferência. E eu amei o discurso. Porque uma das sessões que ele fala, que ele fala sobre a liderança na igreja, né? Mas eu substituí a liderança na maternidade, porque nós somos líderes no nosso lar. Nós estamos liderando os nossos filhos. E a gente vê aqui no, nesses capítulos exemplos de reis que foram bons líderes, que lembraram de Deus, que ensinaram o povo, que viveram em retidão. E a gente vê o exemplo de péssimos líderes, né? Inclusive, eu achei bem trágico ali. Tem um deles que ele pede ajuda para um cara lá para matar o rei. E aí esse cara ajuda ele a matar o rei. Aí o senhorzinho que contratou o Aquis, né, para matar o rei, ele se torna o rei. Mas que tanso, né? Porque daí ele vai lá e ele mesmo é morto pelo mesmo cara. Então ele era um péssimo líder, né? Já começou ruim. Mas, voltando para o discurso, eu gostei muito dessa citação. Diz assim: eu vou substituir igreja por maternidade. Diz: a liderança na maternidade não se caracteriza tanto por orientar pessoas, mas em termos o desejo de receber orientação de Deus. Eu não sei para vocês, mas às vezes eu penso, maternidade, o quê? Eu tenho que orientar, eu tenho que ensinar meus filhos, eu tenho que liderar eles para eles fazerem as escolhas certas, para dar certo, para minha família funcionar, né? É sobre eu ensinar os meus filhos. E claro, isso é uma parte muito importante, mas ele fala, não é tanto de eu ensinar os meus filhos, quanto é de eu receber ensinamentos e orientação de Deus. E eu acho muito legal, voltando para porque a Sarah falou sobre que é por causa do Oliver que ela vai ser salva, né? É por causa dos nossos filhos. Os nossos filhos vieram à Terra para nos salvar, de certa maneira. Eles são a nossa salvação porque, como a gente estava falando, eles expõem o que há de pior em nós. Mas se nós formos humildes, como diz lá mais tarde em Éter, né? Deus dá fraqueza aos homens para que se tornem humildes, né? E se nós nos tornarmos humildes e buscarmos a Deus, Ele vai tornar essas fraquezas em fortalezas. Então, os nossos filhos estão nos ajudando a nos tornar mais fortes, estão nos ajudando a atingir o nosso potencial, se nós buscarmos a orientação de Deus. Então, isso me chama muita atenção porque muitas vezes eu sou daquela, do tipo que a Bianca estava falando, né, da Mayara, que quer fazer do jeito dela. Eu sou assim. Não, eu quero fazer do meu jeito. Eu sou bem orgulhosa
Não gosto de ficar ouvindo a opinião dos outros, me dizendo como é que eu tenho que fazer, porque eu quero fazer do meu jeito, porque eu acho que eu sei de tudo, né? Eu li em tal lugar, e daí eu quebro a cara também. E Deus sempre é muito amoroso comigo, né? E me ensina e me ajuda. Mas de aprender que eu tenho que buscar mais a orientação dele, em vez de tentar fazer tudo só do meu jeito, né? Essa é a parte mais importante de ser um bom líder, é buscar a orientação de Deus para que nós possamos conduzir e ajudar os filhos dele aqui na Terra, e a mesma coisa se transfere na maternidade. Isso me chamou muita atenção. Queria aproveitar e compartilhar uma experiência que a Mayara teve ontem, já que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre aprender e quebrar a cara mas antes disso, só para dar um contexto, eu faço o ensino domiciliar com a Mayara. Então, de, de grande maneira, eu sou a professora dela e eu ensino ela muitas coisas. Não que eu saiba muitas coisas, mas eu tenho materiais que eu uso para facilitar o aprendizado dela. Então, eu tô orientando ela constantemente. A gente passa muito tempo juntas dentro de casa. E, e agora, com essa entrada da adolescência, eu tô sentindo uma resistência cada vez maior de me ouvir e de querer a minha instrução. Então, alguns dias são bem difíceis no nosso ensino domiciliar, outros dias são melhores. Mas ontem, nós fomos ao templo. A gente fez uma meta de ir ao templo toda semana, desde a conferência geral, e tem sido uma prova de fogo, assim. Tem sido muito difícil para Mayara, porque ela vai conosco. E geralmente a gente tenta fazer ou iniciatória ou selamentos, alguma coisa rápida para ela não ficar muito tempo esperando. Se bem que agora, não sei se vocês foram no templo recentemente, mas mudou a sessão, mudou bastante e tá ainda mais curta do que tava. Tá, durou acho que 1h20 a última vez que eu fui, que é muito impressionante. Que bom para as mamães, né? Exata, sério, é incrível, muito bom. Fiquei muito emocionada. Mas enfim, aí ontem nós fomos para fazer selamento e a Mayara não tem se sentido muito feliz de ter que esperar lá. Mas uma vez ela foi, esperou e ela teve uma experiência espiritual muito boa. E eu pensei, toda vez que ela for no templo, né? Ela vai estar no templo, ela vai estar sendo tocada, vai ser muito bom. E, e ontem ela foi, mas ela não queria entrar no templo e esperar na recepção. Ela queria esperar dentro do carro. Só que mudou o horário agora para o horário de inverno e tá escurecendo às 4h30 da tarde. 5 horas já tá tipo um breu total. Tava ventando e eu falei, filha, não acho que é uma boa ideia. Eu acho que tá muito escuro. O que que tu vai ficar fazendo dentro do carro escuro? Tu tá planejando pintar? Ela ia pintar um livro de Mórmon. Sabe, não é uma. Eu não acho que é uma boa ideia, querida. Não, mas eu quero, porque vai ser melhor. Eu não gosto de ficar lá no templo. As pessoas aí ficam passando, querendo conversar comigo, eu não quero. E aquela discussão, você quer saber? Aí na hora de sair do carro, eu ainda tava tipo, não, eu vou só forçar ela a ir pra dentro do templo, ela vai ficar lá e ponto final. Eu sou a mãe, eu vou dizer, né? E o Weber falou, Mayara, tu tem certeza que tu quer ficar dentro do carro? Tu entende que vai estar frio, que vai estar não sei o quê? Ah, eu entendo, papi, eu tô bem aqui. Ok. Aí eu não quis discutir, pensei, eu não acho que é uma boa ideia, mas tudo bem, né? Fui pra dentro do templo. Quando eu saio da sessão, a irmã que tava na entrada, ela me conhece, ela falou, Bianca, a tua filha tá aqui. Ela entrou, ela tá lá na recepção, ela entrou correndo. E eu, entrou correndo? Ai, minha nossa, mas era primeiro que ela, né, não é de fazer, assim, escândalo, assim, sabe? Se ela entra, ela vai entrar, assim, toda cuidadosa, tipo, preocupada em não fazer barulho, e ela entrou correndo. Tá. Cheguei pra falar com ela, ela falou, mami, tu nem sabe. Eu tava dentro do carro e tinha muito vento, o carro tava balançando. Eu comecei a ver uns vultos pretos no lado de fora, umas sombras. Aí eu comecei a ouvir umas vozes, tinha alguém dentro de um carro falando, e foi tão assustador, mami. Mas eu criei coragem. Ela terminou de ler O Mágico de Oz ontem. É 1h30 pra chegar no templo, né? É uma viagem de 1h30. Ela terminou de ler O Mágico de Oz. Ela falou, mas eu criei coragem. E pra quem não leu O Mágico de Oz, né? Tem o leão, que é covarde, né? Que quer ganhar coragem. Ela, mas eu criei coragem. E eu saí de dentro do carro.
E eu tentei não correr, mas eu caminhei bem rápido. E, mami, tu não vai acreditar. A hora que eu abri a porta do templo e eu entrei, tinha um silêncio. Eu não ouvia mais o vento. E tava tão claro. Mami, eu senti uma paz imediata. E o meu coração derreteu assim, sabe? Foi muito difícil pra mim deixar ela ficar dentro do carro, no escuro, no frio, com vento. Eu sabia que não era uma boa ideia, mas o Weber sentiu que estaria ok, né? E eu sou tão grata e feliz que ela teve essa experiência, porque ela pôde sentir a diferença do que é estar no mundo, entre aspas, né? E a paz que a gente pode sentir dentro do templo. Foi algo físico, mas ela também sentiu isso espiritualmente. Mas é um desafio fazer isso. E nem tem tanta conexão com o que tu falou, Elisa, desculpa, mas só senti, eu deveria compartilhar isso, que os nossos filhos vão aprender com as experiências próprias. E é difícil, às vezes, deixar essas experiências acontecerem. Porque muitas coisas poderiam ter acontecido, né? Não sei, coisas ruins poderiam ter acontecido. E é isso que meu cérebro de mãe pensa, né? Mas e se Aham. algo ruim acontece, né? Sabe que enquanto você estava falando, o que poderia fazer link com a Elisa falou é sobre a importância de liderar em conjunto, né? Eu aprendo muito isso também com o meu marido Júnior. E a gente entender que nesse barco, né, nessa jornada, voltando lá pro barco, que existem dois líderes, né? E que o peso do liderar pode ser compartilhado, né? Então, a importância de se conversar, né? Eu converso muito com o Júnior, acho isso muito importante, quando envolve alguma coisa com as crianças, principalmente. Mas o que me ajuda também muito é saber que eu tenho com quem contar, sabe? Alguém que está passando o que eu estou passando, porque a gente vive as mesmas dificuldades e alegrias, e eu posso passar o bastão para ele quando eu preciso, sabe? Tipo assim, quando eu tô muito cansada e ele chega em casa, eu já falo assim, ó, eu preciso tomar um banho. Pega aí o leme do barco e eu vou para um banho relaxar, que é lá o meu momento de ponderação, de silêncio, sabe? E de ter alguém compartilhar a liderança é muito bom, né? Ter um companheiro que quer chegar na jornada, que tem o mesmo objetivo, né? Nós dois sempre sonhamos em ter uma família, casamos para isso, estamos construindo a nossa família. E saber que não estou liderando sozinha e que isso ainda, além do Júnior, eu posso ter Deus comigo nesse barco, né? Com a leitura das escrituras, guardando os convênios, torna a jornada mais tranquila.